Prontinho, pode começar. Obrigada. Então, vamos iniciar mais uma vez o nosso segundo encontro de terminologia e anotações de enfermagem. Meu nome é Paula e vou dar continuidade nas nossas aulas de terminologia. Pessoal, da última aula ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer aqui em sala? Vamos aproveitar aí os minutinhos iniciais para a gente tirar as dúvidas. Vou aguardar aí, se alguém quiser mandar no chat. Nenhuma dúvida, então, né, pessoal? Deixa eu só olhar aqui nas mensagens se alguém escreveu alguma coisa. Nada também, nenhuma dúvida. Ok. Então, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina. Então, nós vimos, então, na última aula, né, alguns tópicos importantes, né, para as nossas anotações de enfermagem, né? E também a gente aprendeu o que é o significado da palavra terminologia. Então, nós vimos alguns erros mais comuns, né, das anotações de enfermagem, algumas características das anotações que nós podemos usar para anotar esses registros de enfermagem, onde nós fazemos, então, ali no prontuário do paciente. Então, a gente também viu, né, um pouquinho da admissão, como fazer um relatório de admissão do paciente. O paciente está chegando aí na unidade e a gente vai fazer esse relatório. Então, é muito importante, né, a gente estar atento a essas especificações. Porque quando o paciente está ali, né, internado, nós precisamos fazer o registro todo dele, né? Desde o momento que ele entra no hospital, ou ali na emergência, ou em qual for a entrada desse paciente, a gente precisa fazer todas as anotações. Então, por isso, a importância aí de anotar, conferir tudo certinho para colocar aí no prontuário desse nosso paciente. Então, vou abrir aqui a nossa apostila, vou compartilhar a página aqui para nós também, só um momentinho, para a gente dar sequência nas nossas páginas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar aqui, colocar no chat, interromper a aula que a gente tira as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, aqui, estou compartilhando a tela com vocês. Nós paramos aqui na página 9, né, da última aula, e vamos dar seguimento. Então, aqui, né, nós paramos aqui em um erro de enfermagem. Então, aqui a gente tem a prescrição de enfermagem e nela o médico prescreveu tudo
que esse paciente precisa, tudo que precisa ser feito com esse paciente ao longo dessa internação. Então, eu vi, né, que a gente aprendeu também, só recapitulando aí um pouquinho para a gente não esquecer, que quando eu preciso fazer uma checagem dessa medicação, eu vou riscar, né, onde está aí o número, e colocar o nome em cima, né, desse risco. Então, aí, captopril, 25 miligramas, sublingual, né, de 12 em 12 horas, 10 e 22 horas. Então, eu chequei esse risco em cima do 10, significa checagem da medicação que eu fiz com esse paciente, e vou colocar o meu nome em cima. Então, feito isso, significa que eu fiz, então, o captopril desse paciente às 10 horas da manhã. E chequei e coloquei meu nome. Ok. Então, o horário das 10, a próxima do horário vai fazer, ou se eu ainda estiver no plantão, farei. Depois, embaixo, hidrocortisona, né, de 5 miligramas VO, cedo. Então, 6 horas da manhã. Chequei e coloquei meu nome em cima, né? Depois aí, dipirona ou ampola é V. Então, se dor ou febre. Então, se necessário, ele colocou. Então, significa que se esse paciente às vezes não tiver dor nem febre, eu não preciso fazer. Mas caso venha acontecer, eu posso colocar aí o horário, aprazar o horário dele e fazer a medicação. Então, se necessário, SN, né, significa se necessário. Então, significa que esse paciente pode precisar dessa medicação ou não, tá? E depois aí o tramal de 100 miligramas é V de 12 em 12, né? Também aí com horário das 10 e 22 horas. Então, foi a bola, né, em cima do horário das 10. Então, esse símbolo significa que essa medicação foi bolada, né? O próprio aí, a gente já vê que foi bolado. Por que foi bolado? Porque foi suspensa a medicação. Então, quando a gente não faz essa medicação, faça, então, essa bola, né, em cima do número, e depois eu vou relatar lá na minha anotação de enfermagem por que não foi feito esta medicação às 10 horas, foi bolado, tá? Então, o ato de checar, né, sobre o horário nas prescrições de enfermagem ou médica, significa a ação de que foi realizada. Então, passei um risquinho nesse horário da minha medicação, significa que eu fiz essa medicação. Já bolar ou circular, né? Então, círculo aí que significa bolar, é o inverso, né? Que a mesma não foi feita. Então, em ambos os casos, é necessário realizar a anotação de enfermagem referente ao item realizado, ou sobre os motivos dos quais os mesmos foram bolados. Então, se eu fiz essa medicação, eu preciso colocar lá na minha anotação de enfermagem. Feito captopril, 25 miligramas, conforme prescrição médica. Ou se não, muita medicação das 10, né? O paciente vai lá, ele tem 5 medicações às 10. Nossa, até eu colocar o nome de todas, aí eu tenho 5 pacientes que tem também muita medicação, então eu vou preferir colocar na prescrição, né? Feito medicação conforme prescrição médica das 10 da manhã, né? Do horário das 10, 14, né? Que são os horários padrões aí, das 18, na prescrição médica. Então, colocar também esses anexos no relatório, anotação de enfermagem. E também por que foi bolado, né? Eu vou relatar, bolado, medicação tal, das tantas horas, né? Que no caso, tramal, 10 horas, porque o paciente não queixou dor, né? Então, tramadol é um remédio para tirar a dor, né? Dores fortes. Então,
o paciente não estava com dor, então foi aí retirado o medicamento dele das 10 por este motivo. Então, eu preciso também relatar lá na anotação de enfermagem, né? Paciente relata que não tem dor, médico suspendeu a medicação para avaliar a dor do paciente, né? Alguns casos aí que podem vir a acontecer e a gente precisa colocar lá no relatório. Porque quando eu não coloco, fica vago, né? Fica aquela de sensação, né? Será que fez, que não fez, colocou errado, mas não fez por quê, né? Estava aqui na prescrição e agora o paciente está reclamando de dor. Então, por isso, a gente precisa justificar aos mínimos acontecimentos aí do plantão, tá? Então, aqui a seguir, você verá duas imagens, uma referente à prescrição médica e do enfermeiro, e outra com as anotações de enfermagem referentes aos cuidados e medicações prescritas. Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho para a gente ver melhor. Bom, então, 6 horas, realizado hidroclorotiazida, comprimido, e tem 3 com boa aceitação. Então, aqui ele fez essa medicação dessa prescrição aqui, ó. E tem 3, hidroclorotiazida, 5 miligramas VO. Cedo, 6 horas da manhã, ok. 8 horas da manhã, paciente queixa-se de dor em perna direita. Realiza o dipirona se necessário, com item 4 com boa aceitação. Então, 4 horas aí, nós vimos que a dipirona estava se necessário, então ele fez a dipirona às 8, ó. Então, se necessário, então ele aprazou aqui o horário dela das 8 e checou que fez ela, tá? Então, depois de 10 horas, realizado captopril, tem 2 com boa aceitação. O paciente nega a receber tramal, né, o item 5, porque refere que não está com dor no momento. Então, aqui ele justificou, né, porque que o item 5 aí foi bolado da nossa prescrição médica, porque o paciente não estava com dor, então não foi feita a medicação. Então, isso também é um processo de desmame, né? Quando o paciente, às vezes, fez uma cirurgia, ele está hospitalizado, então o médico vai também ali retirando as medicações para verificar se esse paciente tolera, né? Está tolerando a dor para ir já retirando a medicação desse paciente. Então, em algum momento, erros mais comuns, né? Então, em algum momento das nossas vidas profissionais, iremos errar em uma anotação de enfermagem e utilizar uma das táticas no capítulo anterior apreendida. Então, este erro pode estar relacionado a causas intrínsecas ou extrínsecas. Então, os erros, né, que a gente vai relembrar aqui também. Quais são os erros que podem ocorrer? Então, esse relatório aqui foi feito, né, às 12h40. Então, aqui está escrito: realizada punção venosa periférica em membro superior direito. Digo, esquerdo, com gel com 20, em fossa cubital. Então, ele riscou, né, sem efeito, e depois ele colocou: realiza o banho de leito com higienização das partes íntimas. Então, provavelmente aqui ele deve ter trocado essa prescrição, essa anotação, né? Feito o relatório de enfermagem com o de outro paciente, provavelmente. Então, a gente precisa ficar atento também a essas questões. E depois ele coloca, né? Sem efeito, faz os riscos e continua aí a escrever. Então, isso é a forma, né, da gente fazer a correção aí do erro da anotação de enfermagem. Então, aí um pouquinho das causas intrínsecas estão relacionadas a nós mesmos.
Às vezes brigamos com a família, esposa, marido, namorado, ou estamos preocupados com algo pessoal. Não conseguimos focar 100% em algo. E quando este algo se trata de anotações de enfermagem, é quase certo que iremos errar alguma palavra. Às vezes, nesse dia, você não está bem, né? Porque a gente sabe que, às vezes, problemas em casa, problemas em outros âmbitos. Então, pode ser, ou às vezes a gente está com a cabeça lá na lua, né? Pensando em outras coisas, né? Ali de casa, pensando no próximo plantão que eu peguei para fazer de 36 horas. Estou ali preocupada já com isso, então estou pensando em outras coisas, estou ali fazendo relatório. Então, às vezes, eu posso cometer um erro, né? Então, nós precisamos, a gente não vai, às vezes, nós não vamos conseguir focar 100%, né? E pode ser que aconteça esse erro. Então, por isso que a gente precisa fazer aí a correção e colocar esse sem efeito, né, entre aspas, para corrigir. Então, já as causas extrínsecas são relacionadas com o ambiente em que estamos. Então, algum colega conversando sobre outro assunto conosco, ou até mesmo o rádio ligado pode nos atrapalhar nessa função. Então, sempre que eu estiver fazendo o relatório de enfermagem, concentrar, né, ali no relatório, prestar atenção no que eu estou escrevendo, porque às vezes, hoje em dia, grande, né, parte tem prontuários eletrônicos, a gente sabe que existe. Porém, alguns ainda têm o prontuário manual. Então, esse prontuário manual, ele é feito todo manuscrito. Então, o relatório de enfermagem, ele é feito à mão. Então, se às vezes eu errei uma palavra ali, rabusurei essa anotação de enfermagem, não fiz, né, como estava prescrito aí para consertar esse erro, às vezes o meu colega que escreveu antes de mim vai ter que passar esse relatório também a limpo por conta do erro. Então, é desconfortável, né? Às vezes a gente está aí tendo que passar o relatório a limpo porque o colega não prestou atenção, não fez com concentração. Então, por isso, nós precisamos estar focados para começar a anotação de enfermagem. Então, por essa razão, nós vamos ver aqui a seguir alguns erros mais comuns no momento da anotação e também algumas práticas que, ao serem implantadas, minimizarão os seus erros na anotação de enfermagem. Então, pessoal, vamos ver essa prescrição aqui, né? Vou abrir bem ela, que assim dá para a gente ver bem claramente, mais claro o que está escrito. Mas o primeiro, né, ponto aí para a escrita, né, é a letra legível, né? Porque a letra ilegível, ela é um problema. Ele vem sendo minimizado, né, com a implementação dos prontuários eletrônicos, porém, a grande maioria das instituições ainda utilizam prontuários manuais em papéis. Então, caso alguém, né, tenha alguma dificuldade com a escrita, talvez tenha aí que fazer a utilização de cadernos de caligrafia. Possa ser pode ser uma boa alternativa, que não também é vergonhoso, né, para fazer essa correção da caligrafia. Então, a gente precisa estar atento. Fazer uma letra legível, colocar aí uma letra boa para fazer essa escrita e caprichar aí também na letra para fazer uma anotação de enfermagem legal. Então, lembrar, né, que se eu estou escrevendo, eu preciso escrever aí com letra
legível, porque o meu colega próximo vai fazer a leitura deste prontuário. Então, o médico, às vezes, vai fazer a leitura desse prontuário. O enfermeiro, né, vai fazer a leitura. Então, eu preciso ler, fazer a escrita corretamente. Então, o próximo, né? Rasuras. Então, apesar de já ter sido abordado, né? É bom reforçar, né? Alguns pontos. Então, nós não podemos usar o uso de corretivos ou rasurar o prontuário do paciente. Então, em caso de erros na anotação, nós vamos precisar fazer aquela técnica que nós usamos anteriormente, né? Que é a escrita por sem efeito, né? Como a gente já viu anteriormente aqui. Então, coloquei aí no prontuário uma escrita errada, em vez de fazer rasura, né, de rabiscar em cima dessa escrita, vou colocar, né, sem efeito e escrever a palavra correta na frente, tá? Então, escrevi a palavra errada, em vez de fazer, né, usar um corretivo, que o corretivo é proibido, né, na utilização aí do meu anotação de enfermagem. Eu vou colocar, então, um risco, né, na frente, ou uma aspas, parênteses, e escrever sem efeito, escrever digo e colocar a palavra correta, tá? Mesma coisa se eu estiver, às vezes, trocando o paciente. Eu coloquei o paciente em outro lugar, eu vou colocar digo, né, entre aspas, ou entre parênteses, e colocar a palavra certa, tá? Então, sempre lembrar aí dessa questão das rasuras, porque essa é uma questão que pega muito na auditoria e eles cobram bastante. Então, a gente precisa lembrar aí dessa questão de sem rasuras. Espaços em branco. Então, essa é uma prática que deve ser descontinuada em prontuários e documentos oficiais, uma vez que há risco de que pessoas mal intencionadas incluam dados inverídicos. Então, a dica é que você passe um traço no espaço que sobra ou carimbe e assine assim que terminar a última palavra da sentença, né? Para evitar a falsificação. A gente pensa, nossa, mas isso é uma coisa tão boba, não é possível que hoje em dia alguém vai ter a capacidade de ir lá escrever na frente alguma coisa que não foi eu que fiz, né? Mas a gente precisa ficar atento, porque isso acontece com muita frequência. Então, às vezes, uma palavra que esse seu colega que pode agir por, né, mal intencionado, ele pode escrever uma palavra que descaracterize ali o seu relatório, sua anotação de enfermagem, e que fique parecendo outra coisa. Então, isso é muito sério e muito importante. A gente não pode deixar espaço em branco, né? Nem pular uma linha. Então, eu preciso fazer um relatório contínuo, né? Nesse relatório aqui que a gente tem de exemplo, esse paciente fez o relatório pausado, né? Então, ele fez 8, 6, 8, 10, né? Nós vamos usar uma forma de relatório contínua. Então, esse relatório contínuo, ele vai iniciar daquela forma que nós vimos, né, acima. Então, inicia o plantão, paciente assim, corado, hidratado, em maca, paciente veio deambulando, né, alguns exemplos. Às 10 horas foi iniciado o banho de leito, com paciente confuso, em uso de oxigênio, banho de leito, paciente tolerou, não tolerou, e vou dando continuidade no meu relatório de enfermagem. Esse
essa anotação, ela foi feita por horários, né? No nosso relatório, nós vamos fazer ele contínuo. Então, eu começo o relatório, eu posso usar a forma para anotar alguns horários, né, dentro desses tópicos. Então, 6 horas fez a medicação, 10 horas foi o banho de leito, 15 horas recebeu visita dos filhos, 16 horas troquei a fralda, né, feito mudança de decúbito de 2 em 2 horas ao longo do plantão, e depois eu vou passar para a forma de relatório contínuo, onde eu vou anotar todos os acontecimentos desse nosso paciente. Então, aqui um exemplo, né, de como nós não podemos fazer aí esse espaço, deixar ele vazio. Então, aqui às 10 horas, né, ele realizou captopril, conforme prescrição médica, CPM, então já é um termo para a gente aí aprender com terminologia. Então, CPM significa conforme prescrição médica. Item 2, com boa aceitação. O paciente nega receber tramal, né, conforme prescrição médica, item 5, pois refere que não está com dor no momento. Ponto. Então, a partir do momento que ele pôs esse ponto, ele não teve mais o que falar, né, não tinha mais o que escrever, ele tinha duas opções. Fazer o risco ali nessa linha, até o final da linha, e colocar o nome e o número do Corém, ou fazer o nome dele com o carimbo e o número do Corém bem após o momento ali. Então, eu acabei de escrever essa frase, já vou finalizar meu relatório, então já vou carimbar e colocar o número do meu Corém, né? Ali, ao terminar esse relatório. Por quê? Para ninguém chegar e escrever, né? Às vezes, uma simples palavra aí desclassifica todo o seu relatório, desconfigura tudo o que você quis dizer. Então, isso a gente precisa ficar bem atento. Então, aqui, né, a gente viu como a gente vai fazer para complementar a linha que está aí sobrando nesse nosso relatório. Então, eu posso colocar, né, o carimbo e assinatura, desde o momento que eu faço o ponto, ou dar continuidade ali na linha contínua até o final da linha e colocar o nome aí do meu nome e o carimbo aí do meu Corém, para continuar esta fase, né? Essa frase. Então, termos ambíguos. Então, alguns termos devem ser evitados nas anotações de enfermagem, uma vez que as pessoas podem ter diferentes interpretações da mesma palavra. Então, aqui um exemplo prático, né? O paciente apresenta boa saturação após a inalação. Para um profissional, bom pode ser considerada acima de 95 de saturação, né? Então, enquanto que para outros, acima de 92 seja o mais bom também. Então, nós precisamos aí fazer a anotação mais clara possível. Então, em vez de colocar paciente apresenta boa saturação após inalação, paciente apresenta saturação de 98 após inalação, tá? Então, evitar ao máximo termos de ambiguidade, né? A gente precisa ter o máximo de clareza possível. Depois, o uso de siglas. Então, o uso de siglas não regulamentadas é um fator que agrava o entendimento das anotações de enfermagem e pode ser prejudicial ao cliente. Procure sempre utilizar siglas que sejam autorizadas e que estejam presentes no siglário da unidade. Então, por exemplo, AVC. Então, pode significar um acidente vascular cerebral, como também pode ser utilizado quando fala sobre um acesso venoso central. Então, cuidado com as siglas.
Então, para evitar que ela tenha duplo sentido e não seja interpretado erroneamente, tá? Então, nós precisamos ter cuidado aí também nessas questões de siglas. Deixa eu fazer uma pausa aqui e ver se alguém fez alguma pergunta. Pessoal, se tiver alguma pergunta, viu? Podem interromper aqui para fazer. Se quiser levantar a mão. Então, próximo, né? Dados incorretos. Então, anotações incorretas, além de oferecerem riscos à segurança do paciente, podem significar que determinado procedimento ou medicação não foi feita em uma possível auditoria hospitalar. Então, seja sempre íntegro e simples em suas anotações. Então, escreva rapidamente após terminar o procedimento para não esquecer de nenhum detalhe. Então, aí, às vezes, pode acontecer de o paciente estar, quando a gente está, às vezes, em uma urgência, esse paciente fez vários procedimentos, então, às vezes, pode acontecer de eu ter que anotar ali tudo que aconteceu com ele para colocar no prontuário, porque, às vezes, eu posso esquecer, né, de alguma coisa que foi escrita. Então, lembrar também dos mínimos detalhes, para não ficar nada também com contexto errado, porque eu tenho anotação de enfermagem, eu tenho a evolução de enfermagem, tenho a evolução clínica que o médico faz, a evolução do fisioterapeuta. Então, todas essas evoluções precisam estar falando a mesma coisa. Então, num paciente que chegou lá, que fez a admissão, nós precisamos colocar aí tudo o que foi feito falando a mesma coisa com esse paciente. Então, eu preciso também tomar este cuidado, né? Então, falta de assinatura e carimbo. É um erro comum, mas que traz muitos problemas ao profissional e sua chefia imediata. Então, não identificar quem faz determinada anotação é, consequentemente, alguma prática e passível de problemas judiciais. Então, lá na resolução do COFEM, né, número 545, de 2017, torna obrigatório o uso de carimbos pelo profissional de enfermagem. E ainda oferece o modelo do carimbo a ser usado. Então, todo profissional de enfermagem precisa ter o carimbo. Então, eu não posso fazer uma prescrição de uma anotação de enfermagem e só colocar aqui o nome e o número do meu Corém. Eu preciso seguir as normativas do COFEM, que pede que esse nosso carimbo tenha algumas especificações. Então, qual que seria uma das especificações, né, do carimbo que é exigida para nós? Então, esse carimbo precisa ter o nome completo de quem é esse carimbo, né? Por exemplo, o meu, ele vai ter escrito meu nome, Paula Nascimento. Embaixo, ele vai estar escrito, né, a categoria dessa profissão. Então, se é técnico de enfermagem, se é enfermeiro, se é obstetra, né? Ou às vezes outra função. Abaixo vai colocar o número do Corém e o estado, né? Então, Corém MG, Corém SP, Corém MT, Corém AL, né? Vai colocar aí qual que é o estado desse Corém e depois vou colocar o número desse Corém. Então, é obrigatório eu ter esse carimbo quando eu for iniciar o trabalho. Em alguns casos, né, de estágio, em algumas instituições também pedem o carimbo para o estagiário, né? Porque aí vai vir de forma de outra forma, né? Cada instituição pode colocar aí a sua
especificação que ela quer, né? Esse carimbo, mas ele vai precisar conter aí o nome e a escola que você frequenta. Então, por exemplo, Politécnica vai ter o nome completo do estagiário e depois vai ter aí colocando, né? Estagiário e técnico de enfermagem da escola abaixo, né? Politécnica. E assim, conforme a normativas aí das resoluções do COFEM. Então, é uso obrigatório o carimbo. Eu não posso trabalhar sem o meu carimbo, eu não posso fazer um relatório e não colocar o carimbo. Ai, mas eu esqueci o carimbo, né? Pode acontecer de esquecer o carimbo, não pode? Pode, né? Porque às vezes eu não ia trabalhar hoje, estava lá na fazenda, então eles me ligaram para eu vir aqui socorrer um plantão e eu vim. E na fazenda não tinha como eu passar em casa para pegar o carimbo, né? Então, neste dia, excepcionalmente este dia em especial, eu vou trabalhar sem o meu carimbo. Então, eu vou precisar colocar o número do meu Corém no meu próximo plantão. Eu vou, então, colocar aí o carimbo que faltou nesse dia que eu fui fazer uma cobertura desse plantão. Então, às vezes, também eu fui aí de um plantão para outro, perdi. É tudo onde que foi feito sem o meu carimbo, tá? Então, aí já percorremos diversos aspectos relacionados à anotação de enfermagem. Então, é chegada a hora de começarmos a praticar, né? Então, como dito aí, a anotação de enfermagem é responsável por documentar dados objetivos e livres de julgamentos do cliente durante seu período, sendo assistido pela equipe de enfermagem. Então, logo apesar de existirem diversos momentos de realização de anotações, né? Então, alta, admissão, medicação, cirurgia, entre outros. Então, todas essas anotações têm algo em comum. A seguir, nós vamos encontrar um roteiro prático para realizar uma anotação de enfermagem em qualquer situação. Então, basta selecionar os itens necessários para o momento em que deseja realizá-la, ou caso precise realizar uma anotação completa. De período inteiro, utilize-a na sequência sem pular nenhuma parte. Então, verificar primeiro, né, se a folha da anotação está devidamente identificada. Eu preciso colocar aí o nome desse paciente, o número do prontuário, às vezes a data de nascimento, porque pode às vezes ter duas pacientes com o mesmo nome. Eu preciso então colocar aí essa data de nascimento. Colocar a idade, né? O setor, o leito e o número da identificação dela. Então, depois, colocar a data e a hora da anotação. Então, hoje, né, 28/1/2025, horas, né? Vou colocar aí a hora que é agora, 21h16. Então, coloquei lá no meu prontuário e vou dar início a esse prontuário. Então, em alguns casos de folha, né, só necessário o horário da anotação, pois às vezes pode ser preconizado usar a folha por dia, né? Então, se esse for o caso, cheque se está escrevendo na folha correta. Então, algumas unidades têm aí uma folha de anotação de enfermagem para o dia e uma para a noite. Então, eu preciso ver se essa é no nome do meu paciente. Então, às vezes, eu estou trabalhando no plantão do dia e o plantão da noite já abriu um relatório aí, eu vou dar sequência, né? Geralmente é o contrário, né? Vou trocar. Eu trabalho no plantão da noite, o plantão do dia faz a abertura desse relatório. Então, eu vou continuar o relatório no plantão da noite desse meu paciente. Então, eu vou precisar aí fazer essa anotação. E checagem, né? Nome do paciente correto,
data de nascimento e o número do leito ou o número do prontuário, para verificar se esse paciente é realmente o que eu vou dar início nesse relatório, tá? Então, se eu vou iniciar, como às vezes não tem nada, eu vou colocar, então, o nome aí desse paciente, tá? Para ver se tá aí na folha correta. Então, não pule nenhuma linha após o horário e escreva sequência. Então, anotar o procedimento do paciente, sua forma de locomoção, então, for cadeira, maca ou deambulando, se há acompanhantes, né, com o mesmo, se houver, identificar quem é. Então, ele estava com a esposa Fabiana, estava com o marido Gaspar, estava com a mãe Laura, estava desacompanhado até as 14 horas, depois chegou a filha Maria Clara para acompanhá-lo. Então, isso a gente precisa colocar também completo, tá? Anotar aí também o nível de consciência do paciente, então, aquele momento, se está consciente, orientado ou desorientado, desacordado ou sedado, né? Ou outra condição. Então, humor e atitude, então a gente precisa anotar se o paciente está calmo, agitado, contido, né? Mecanicamente, choroso ou outro. Vou precisar colocar. Então, anotar depois o estado atual de higiene pessoal, se o mesmo está com aspecto sujo, mau cheiro, né? Ou cheiroso, com sujidades de sangue ou outros. Então, também a gente vai anotar os dispositivos em uso, né? Se há acessos venosos, tubos orotraqueais, cateterismos, vesical de demora, máscaras de Venturi e outros que a gente pode ter aí. Então, isso aqui seria um paciente, né, de alta complexidade, né? Às vezes ele tá com tudo aí, a gente precisa colocar tudo. Então, depois eu vou colocar as queixas desse nosso paciente. Então, nós vamos anotar a sequência, né? Que ele apresenta dor, sede, fome, dúvidas sobre o tratamento ou se tem alguma solicitação específica, né? Então, no meu plantão, esse paciente às vezes pediu para ver, para comunicar, né, a família que ele quer ver o filho, né, mais velho. Então, eu preciso aí anotar e depois passar aí para a coordenação, né, essa solicitação do meu paciente. Então, também nós vamos anotar as orientações realizadas com o paciente e com a família, né? Se for, às vezes, necessário. Se não for, não preciso. Então, às vezes, esse paciente estava precisando de fralda. E a família veio e eu falei, olha, ele está precisando de fralda, eu vou precisar. Então, lá no meu relatório eu vou colocar, né? Feito pedido de fralda, depois o mesmo acabou, né? Pro filho José Gaspar. Então, isso a gente também coloca aí no prontuário, para deixar registrado, tá? Depois nós vamos anotar os cuidados realizados. Então, casos de punção venosa, coleta de sangue, medicação enteral-oriental, mudança de decúbito ou qualquer outro cuidado de enfermagem realizado, tá? E depois vou colocar as intercorrências. Então, depois vou colocar tudo que tiver de intercorrência. Então, eu vou anotar todas as intercorrências que podem ter acontecido decorrentes das anotações de enfermagem anteriormente colocadas em práticas. Então, não dê espaço ou pule linha, né? Então, carimbe e assine a anotação. Então, sem dúvida nenhuma das anotações de enfermagem que mais confunde ou deixam dúvidas na cabeça do profissional estudante é a de admissão do paciente em uma unidade hospitalar ou de alta, né? A serem momentos cruciais da sua hospedagem e que nenhum detalhe pode passar em branco para que não sejamos responsáveis por imprudências ou negligências. Então, anotar todos os aspectos da admissão facilita o planejamento de enfermagem a ser feito a respeito do paciente. Então, enquanto da sua estadia do hospital, em contrapartida, uma boa anotação no momento de sua alta pode evitar um atendimento de enfermagem de excelência,
estão auxiliando o processo administrativo para comparar as condições que o paciente foi admitido e como mesmo saiu da unidade. Então, a seguir aqui, nós vamos encontrar um roteiro prático, né, para realizar essa anotação de enfermagem da admissão e outro para alta, né? Então, alguns exemplos práticos reais de anotação de enfermagem. Pessoal, até aqui, antes da gente continuar, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, aqui, Ana Paula, agora que eu vi, tá? Então, gostaria de saber se a avaliação vai ser presencial ou online. Geralmente, a avaliação é online. Ela fica disponibilizada, né, para vocês no portal. Vocês têm o dia aí para fazer essa avaliação, tá? Igual acontece as outras disciplinas EAD, tá certo? Se tiver mais pergunta, pode fazer aí no chat, tá? Então, vamos lá. Roteiro para anotação de admissão. Então, identificar a folha, né, de anotações. Caso ainda não seja identificada, né, colocar a identificação. Marcar o horário de admissão do cliente na unidade. Anotar a procedência do paciente, de onde que ele vai, né, para onde que ele está indo, checar as condições da chegada, né, se foi deambulando, em cadeira de rodas, nível de consciência, né, consciente, orientado, desorientado, anotar a presença ou não de acompanhante. Então, aí eu vou colocar, né, marcar as opções, com a condição geral, né, estado de higiene, condição da pele ou lesões previsíveis. Então, às vezes esse paciente é um idoso que ele tem uma pele mais sensível, eu preciso colocar aí também para equipe, né, ficar já previamente avisada. Então, uso de próteses, né, ou órteses, e anotar para quem foi entregue, se possível pedir para a pessoa assinar um recebimento. Isso aqui é muito importante, né, a gente frisar também. Se às vezes o paciente usa uma prótese, gente, isso aqui é o que às vezes dá mais problema, né, mais dor de cabeça para a gente nos tempos atuais. Por quê? Porque o paciente tem uma dentadura e às vezes ele vai ficar internado, não vai usar essa dentadura. Então a gente precisa imediatamente devolver para a família. Mas eu preciso também, né, o mais importante, assinar um termo, né, onde que conscientiza a família onde este foi entregue. Por quê? Se eu não tiver nada protocolado, né, nada assinado, nada escrito, eu vou dar a entender que não foi, né, para lugar nenhum e às vezes ainda está lá, sendo que já foi entregue. E às vezes a família vai cobrar, né, porque tem dentaduras aí de valores mais altos que a família, né, gosta de levar e guardar para caso esse paciente tenha alta, não ficar perdida. Então, por isso que é importante aí colocar a família para assinar que recebeu dessa dentadura, né? Ou qualquer outro objeto de pertence. Então, às vezes o paciente foi admitido, né? Ele estava andando na rua, caiu e foi para o hospital. Então, ele estava com roupa, né? Tinha carteira, tinha celular, tinha dinheiro. Então, é importante quando tiver, né? Esses pertences, a gente contar aí com 2 pessoas presentes, né? De testemunha, contar a quantidade de dinheiro que tinha, né? Com esse paciente, devolver para a família, né? Por quê? Para que quando o paciente ficar, né, na internação, não fique nenhum objeto pessoal dele, fique somente os objetos de higiene pessoal, tá? Porque é também
importante, né? Para que nada suma e fique tudo dentro do contexto aí hospitalar, sem nenhum, né, pertence possível. Então, queixas do paciente, né, no motivo da internação. Então, procedimentos realizados conforme prescrição médica ou de enfermagem, né, ou conforme rotina hospitalar. Então, aí, colocar tudo, né, sinais vitais, que é mais um que a gente vai aprender hoje, né, SSVV. O que SSVV significa? Vou até colocar aqui no chat alguns que a gente já viu hoje, né? Então, deixa eu escrever aqui para nós. Significa sinais vitais. Outro que a gente já aprendeu hoje, né? CPM. Conforme prescrição médica. Então, nós aprendemos duas terminologias hoje, né? Então, SSVV significa sinais vitais e CPM conforme prescrição médica e punção venosa, né? Então, orientações gerais sobre a unidade, rotina e procedimentos a serem realizados. Então, como que a gente vai anotar? Então, coloquei a data, né? 28/1/2025, 10 horas. Então, aqui um simples exemplo, né? Paciente admitido na unidade de internação feminina, proveniente do pronto-socorro em maca, consciente, orientada, negada alergia medicamentosa, acompanhada pela filha Suzana. Olha, então a gente precisa colocar essas coisas, né? Internada para investigação de possível IC, né? O que significa IC? Vamos lá, mais uma descoberta. Hoje. IC. Alguém sabe, gente? O que significa IC? Insuficiência cardíaca. Então, mais uma terminologia aí para nós nessa aula. Então, internada para investigação de possível IC, descompensada. Então, insuficiência cardíaca descompensada. Refere ser hipertensa e diabética e ter feito mastectomia AD, né? Então, mais uma terminologia aí para nós. Mastectomia. Alguém sabe o que é mastectomia? Quer compartilhar aqui para nós também? Então, mastectomia, retirada das mamas, né? Então, ela fez mastectomia AD, que significa direita. Então, mais um conhecimento aqui para nós. Direita. Então, quando eu coloco D, vou colocar o E também. D e E, né? Eu fiz aí a abreviação de lados, né? Direita e esquerda. Então, D significa direita e E significa esquerda, para a gente saber. Então, ela fez uma retirada da mama direita há 5 anos. Então, continuando aí. Mantendo acesso venoso periférico em fossa cubital, né, de membros MSD. O que significa MSD? Mais um aí para a gente aprender, né? MSD. Membros superiores direitos. Então, mais uma abreviação para aprender na aula, né? Então, e catéter tipo O2, né? Que é tipo óculos, catéter O2 tipo óculos, a 2 litros por minuto.
Então, nega alergia no momento, fornecidas as informações de admissão, e vou colocar aí meu carimbo, assinar e colocar meu nome, tá? Com a assinatura. Então, esse aqui é um exemplo clássico de admissão do paciente. Ah, mas foi feito várias coisas mais, né? Então, eu, às vezes, não vou precisar fechar esse prontuário, vou dar continuidade e escrever mais coisas aí pela frente. Às vezes, eu não vou precisar fazer a interrupção dele, tá? Então, carimbar e assinar a anotação. Certo? Alguma dúvida nesse roteiro de admissão? Então, depois a gente tem um roteiro para admissão de alta da unidade. Então, eu vou anotar o tipo de alta, né? Médico ou pedido. Pode acontecer do paciente falar que quer ganhar alta e ser liberado. Então, colocar aí o horário da alta hospitalar e o médico responsável. Então, as condições clínicas do paciente no momento de saída, né? Se ele estava deambulando, em cadeira de rodas, ou estava com ou sem acompanhante. Então, presença de dispositivos fixos, né? Como catéter vesical de demora ou catéter venoso central. Então, orientações que eu vou colocar aí na alta. E a entrega dos pertences para o paciente, né? Ou acompanhante, se houver. Transporte, né? Se foi por meios próprios ou pela instituição. Carimbar e assinar as anotações. Então, o que eu vou fazer, né? Com essa anotação, né? Como que eu vou proceder? Pessoal, só um minutinho aqui, tá? Peraí.
Tudo certo, professora Paula? Pessoal, vamos lá, continuando. Então, aqui, paramos aqui como que a gente vai anotar a anotação de alta, né? Seja pedido ou a alta médica. Então, vou colocar a data, colocar o horário, né? 28/1, 13 horas. Então, saiu de alta hospitalar cedida pelo médico, Dr. Frederico, às 12h50, em cadeira de rodas, acompanhado do seu filho e da sua esposa. Então, realiza aí retirada de acesso venoso periférico para a alta e realiza orientações dos cuidados em domicílio e receita médica. Então, entregue os exames ao filho, né? Às vezes eu não coloco o nome do filho completo, porque às vezes lá no meu papel para fazer a continuação desse relatório eu já coloquei aí o nome dele completo, então às vezes eu não vou precisar colocar aqui. Então, o nome do profissional, assinatura, carimbo e corém, tá? Então, esse é um exemplo prático aí da anotação de admissão. Porém, não somente o paciente poderá ter alta da unidade, como também pode evadir, né? Então, evadir também é um termo aí que nós aprendemos hoje. Vou colocar aqui também. Evadir, que significa pedir alta, né? Ir embora, abandonar o tratamento. Então, ele também pode ser transferido para outra unidade. Então, existe a alta a pedido, né, que ou ele foi evadir, né, que é o paciente abandonar o tratamento. Existe a alta médica, onde eu vou, né, onde esse paciente vai sair porque o médico liberou, né, está saudável, o tratamento foi eficaz, ele vai liberar esse paciente para alta. E também a transferência. O paciente estava em uma unidade, vai para outra unidade. Então, aqui nós vamos ver um exemplo de anotação de transferência para outra unidade. Então, como que eu vou anotar? Data, né, 28/1/2025, horário. Então, encaminhado para a unidade de terapia intensiva devido piora aguda do quadro respiratório. Então, como que ele foi? Em maca, dispineico, a PA, né? Como que estava a PA aí quando ele foi. Saturação de O2 com máscara de então, mantendo o acesso venoso salinizado em membro superior esquerdo. Então, membro superior direito e agora membro superior esquerdo, né? Vou assinar, carimbar e colocar aí o número do meu corém. Então, exemplo de anotação de evasão da unidade. Então, anotação de enfermagem sobre uma evasão é uma das mais importantes, pois a partir do momento que foi identificado que o paciente com risco de evasão, é importante que a enfermagem tome medidas e documente tudo o que aconteceu, tá? Na sequência aí dos ocorridos. Então, como que eu vou anotar? Data, hora e depois, né? Paciente expressa desejo de evasão com comportamento agressivo, dada orientações sobre a importância da internação, comunicado enfermeiro e médico, assinei e coloquei o meu corém, tá? Então, eu preciso colocar aí tudo que acontece quando esse paciente vai fazer a evasão. Então, depois hora, né? 9h40, 9h10 eu comecei a anotação, 9h40 eu continuei. O paciente levanta-se da cama com a intenção de evasão, apresenta-se agressivo e bate na porta ao sair, acionando o serviço de segurança da instituição. Então, comunicado médico responsável, nome do profissional, assinatura e carimbo com o corém. Então, isso é quando ele foi embora, né? Então, algumas anotações de administração de medicamentos que eu preciso também colocar aí. Então, a enfermagem cuida 100% do tempo de internação de um paciente intra-hospitalar. Intra-hospitalar significa dentro do hospital, tá?
E um dos procedimentos mais importantes que a enfermagem é responsável nessa internação é a administração de medicamentos. Então, algumas práticas são essenciais na segurança da administração de medicamentos. E a enfermagem, por executá-la, deve ser precisa em documentar esses procedimentos, pois estamos sujeitos a efeitos colaterais não relacionados à administração errada. Então, eu preciso administrar essa medicação com o máximo de cautela possível. E tá aí sempre conferindo para ver se não tem nada errado. Então, abaixo nós vamos ver algumas dicas, né, de como aperfeiçoar a sua anotação de enfermagem sobre medicações realizadas ao paciente na página seguinte, diversos exemplos dessas medicações. Então, medicação via parenteral. Então, registrar o local da administração, bem como o lado em que o medicamento foi realizado, né? A gente viu aí para cima membros superiores esquerdos, membros superiores direitos. Então, devido ao risco de complicações locais. Então, às vezes eu tenho alguma reação adversa dessa medicação que eu preciso estar, né, sabendo qual lado que foi feita essa medicação. Então, rejeição do paciente, caso ocorra, né, bole a prescrição médica e anote os motivos que levaram o paciente a recusar também essa prescrição. Então, exemplo de anotação de medicação via oral realizada. Então, eu fiz essa medicação via oral, como que eu vou colocá-la na anotação de enfermagem desse nosso paciente? Então, a data, 28/1/2025, né, o horário, e depois eu vou colocar, né, realizada a medicação, pode-se anotar o nome da medicação ou não, né, então, captopril, conforme prescrição médica item 4, com boa aceitação do paciente, ingestão de 50 ml de água após. Então, ele fez uso da medicação, bebeu a água, boa aceitação, então, ok, eu preciso anotar o que foi feito ali, assinei e coloquei meu carimbo, tá? E agora um exemplo de anotação de medicação via endovenosa que foi realizada. Então, a data, o horário, né? Isso é muito importante, eu não posso esquecer em nenhum dos relatórios. Então, funcionado acesso venoso periférico em veia cefálica, colocar o número do dispositivo que eu usei, né? Então, gelco 18, gelco 16, gelco 22, gelco 24, colocar, né, ou não, foi scalp, então colocar o número desse scalp, colocar tudo bonitinho. Realizada a soroterapia conforme prescrição médica, né, a gente já aprendeu essa sigla. E tem 4 e furosemida conforme prescrição médica e tem 2, sem intercorrências ou rejeição pelo paciente. Assinei, coloquei meu carimbo ali e o corém. Então, esse aqui é um exemplo básico de medicação endovenosa que foi realizada. Então, depois, um exemplo de anotação de medicação que foi via endovenosa negada, né? Então, como que eu vou fazer essa anotação? Pode acontecer, o paciente não quer usar, não quer tomar essa medicação, porque ele fala que tem alergia, mas não sabe se é certeza. Ele fala que tem alguma complicação, mas não tem certeza, mas então ele nega, não quero, porque às vezes ele também não quer tratar, né? Quer abandonar o tratamento e fala, não vou tomar nada. Então, como que nós vamos anotar, né? Funcionar de acesso venoso periférico em veia basílica, 20, preparada, porém, não administrada soroterapia conforme prescrição médica, né? E tem 5, devido recusa do paciente. Então, o paciente não quis fazer essa medicação. Então, eu vou, né, comunicar o enfermeiro e o médico responsável, carimbei, coloquei a minha assinatura ali com o número do meu corém, tá? Então, isso é muito importante para colocar aí na nossa prescrição médica, tá certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta que vocês querem fazer? Se quiser, pode colocar aqui no chat. Hoje a gente aprendeu um pouquinho de siglas, né? E abreviaturas que nós vamos usar muito, por sinal, nas nossas anotações de enfermagem, mas todas
coerentes com a enfermagem, né? Então, algumas siglas aí a gente vai usar que é próprio citado no dia a dia da enfermagem, tá? Então, na próxima aula, nós vamos também ver uma listagem de siglas, né, grande, que a gente usa no dia a dia, devido a essas terminologias aí que a gente faz o uso, certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vou esperar um pouquinho aqui para a gente responder. Ok, então, pessoal. Então, tudo certo, né, em relação ao conteúdo. Se tiverem alguma dúvida aí ao fazerem a leitura aí das próximas páginas, podem anotar que na próxima aula a gente também tira as dúvidas de vocês em relação ao conteúdo, tá? Então, a nossa aula se encerra aqui. Boa noite para todos e até a próxima aula. Ótima noite, professora Paula. Obrigada. Até mais, pessoal. Boa noite.